Senhores, bem-vindos a mais um encontro de Direito Penal. Sou o professor Diogo Luan e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de concurso de crimes. Deixamos para essa aula a última modalidade, que é o crime continuado, e dentro das três espécies é a que nós devemos ter mais cuidado, porque é mais complexa, que possui um conjunto de regras maiores. Então, o crime continuado, que ele está previsto no artigo 71 do Código Penal, e nós também temos um parágrafo único. Antes de nós fazermos a leitura do artigo 71, é importante nós sabermos da construção histórica e por que surgiu o crime continuado. Então, a ideia do crime continuado, a sua existência, ela vem desde o século XIV. E aí nós temos, com os glosadores, o início da construção da ideia de que, dependendo da situação, do modo, da forma como esse crime é praticado, os subsequentes, eles na realidade são apenas continuação do primeiro. Já no século XV e XVI, isso se fortaleceu muito na Itália, porque existia uma legislação muito punitiva em relação ao terceiro furto, em que ele era punido com a morte, e aí, para se evitar a injustiça da perda da vida, principalmente na situação de fome em que vivia a Europa nessa época, se consolidou essa ideia do terceiro furto, dependendo da continuação e do modo que ele é praticado, nada mais ser do que a continuação do primeiro. Então esse é o fundamento histórico do crime continuado, aqui de uma forma bem resumida, porque isso aqui, na verdade, é mais uma conversa do que uma aula. Eu vou fazer a leitura aqui, eu estou com o código aberto, do artigo 71 do Código Penal, para nós já debatermos a respeito de todos os critérios previstos. Então, diz o artigo 71 do Código Penal, em relação ao crime continuado, que ele vai existir quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie. E pelas condições, aqui é o principal agora, esses são os requisitos que nós vamos ter que gravarmos. E pelas condições de tempo, local, modo de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplicar-se-lhe a pena de um só dos crimes ser idênticas, ou a mais grave ser diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 até 2/3. Então, senhores, para a existência do crime continuado, nós vamos ter que ter 5 requisitos. O primeiro requisito, logicamente, que é a pluralidade de condutas, porque se não existe a pluralidade de condutas, eu não vou poder estar falando em crime continuado. O segundo requisito, que está previsto aí no caput do artigo 71 do Código Penal, ele faz referência à pluralidade de crimes da mesma espécie. E o que seria essa pluralidade de crimes da mesma espécie? Existe até uma divergência na doutrina a respeito disso, mas é pacífico no âmbito dos tribunais superiores que crimes da mesma espécie nada mais é do que o mesmo crime. Então, se eu tiver diante de vários furtos praticados dentro do que diz o artigo 71 do Código Penal, eu posso ter o crime continuado. Agora, não existe a possibilidade de crime continuado, por exemplo, entre o crime de furto e o crime do estelionato. Mesmo que eles sejam crimes que estejam no rol dos crimes contra o patrimônio, mas a jurisprudência dos tribunais superiores sedimentou que quando eu falo de crimes da mesma espécie, na verdade eu estou dizendo que é o mesmo crime, tá bom? E em relação à conexão temporal, que seria o terceiro requisito para a existência do crime continuado, novamente, como não existe uma determinação legal, nós temos como parâmetro o que os tribunais eles sedimentaram. Nesse caso, é muito claro na jurisprudência do STJ que o lapso temporal ele deve ser de 30 dias. Então, quando eu estou falando em tempo, eu estou falando em que esses crimes devem ser praticados no lapso temporal de 30 dias. Porém, é possível os senhores encontrarem estudos de casos lapso temporal bem mais estendido do que isso, mas a posição dos tribunais superiores é que esse lapso temporal ele tem que ser delimitado num espaço de 30 dias. O outro requisito é em relação à conexão espacial. O que quer dizer conexão espacial? Que esses crimes
eles devem ser praticados, segundo os tribunais superiores, na mesma cidade, ou no máximo em regiões metropolitanas. Eu não posso considerar um crime continuado, por exemplo, um furto praticado numa capital e o outro furto praticado numa cidade 200 quilômetros depois. Então, essa conexão de lugar, ela tem que ser, segundo os tribunais superiores, na mesma cidade. Então, esse requisito é muito importante. Ou cidades em regiões metropolitanas, tá bom? O último seria a conexão modal. O que seria a conexão modal? Que o crime, ele é sempre praticado do mesmo modo. O agente que praticou esse crime, ele vai se utilizar em todas as situações do mesmo modo de operação. Eu vou dar aqui para vocês um exemplo muito claro de crime continuado, para que isso fique sedimentado. Vamos imaginar que uma empregada doméstica, ela queira furtar todo o conjunto de prata de seu empregador, valiosíssimo. Então o que ela faz? Durante 20 dias, ela vai todo dia no local e retira um talher. Então no primeiro dia ela retirou um garfo, no segundo dia ela retirou uma faca de prata, no terceiro dia ela retirou uma colher de prata. Nós estamos, na realidade, diante de todo dia de um furto. Todo dia ali ela praticou um furto. Mas nós adotamos, em relação ao crime continuado, a teoria da ficção jurídica. Então, no nosso país, a teoria que foi adotada foi a teoria da ficção jurídica. Então, todos esses furtos, como eles estão obedecendo a esses 5 requisitos que eu acabei de explicar para os senhores, eu vou ter que todos eles, na realidade, são apenas um, que seria o quê? O furto total do conjunto de prata. Então, esse é um exemplo bem didático, vocês irão encontrar esse exemplo em vários livros, a respeito de um crime continuado com todos esses requisitos previstos no artigo 71 do Código Penal. Em relação à teoria que foi adotada no crime continuado, parte da doutrina diverge. Hoje, o critério que tem que se adotar para responder em concurso público ou na prova da OAB é que a teoria que nós adotamos é a teoria objetiva subjetiva. Porque essa teoria que os senhores têm que responder tanto na prova da OAB como em concurso público? Porque além dos requisitos objetivos previstos no artigo 71 que nós acabamos de estudar, tem que existir um liame subjetivo na cabeça do agente, como no exemplo agora do furto do conjunto de talheres de prata. Na verdade, ela não queria furtar individualmente cada talher, ela queria furtar o conjunto. Então, por isso que tem que existir também a subjetividade do agente na prática daquele delito. Tem um dispositivo que ele é interessante, que é o parágrafo único do artigo 71, que eu vou ler agora aqui, eu estou com o código aberto para os senhores, que ele vai tratar do chamado crime continuado específico. Olha que interessante a redação do parágrafo único do artigo 71. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só do crime se idênticas ou a mais grave se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 do Código Penal. Então aqui eu vou fazer uma divisão dos senhores. No caput do artigo 71, no crime continuado normal, nós vamos ter a exasperação da pena no patamar que vai de 1/6 até 2/3. Então, esse é o patamar de exasperação no crime continuado previsto no caput. Já em relação ao crime continuado específico, que é o que é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, inclusive contra vítimas diferentes, eu já não adoto esse critério. Eu já posso adotar o critério que o juiz pode pegar a pena de um crime e aumentá-la até o triplo. Logicamente, que aqui também nós vamos ter a seguinte regra, que se esse aumento até o triplo ele for pior do que o concurso material, então eu fico com o concurso material. Eu já não fico com essa regra do aumento até o triplo. Em relação também ao crime continuado,
nós podemos dizer que existe o crime continuado simples e o crime continuado qualificado. O simples, ele se refere à mesma pena, e o qualificado, ele se refere a penas diferentes. Então, senhores, era isso que nós poderíamos conversar a respeito do crime continuado, e eu lhe aguardo num próximo encontro. Um abraço.